Pois bem, meus queridos, já chegamos com mais uma aula para vocês. Olha, esse aqui é o segundo episódio, isso mesmo, o segundo episódio sobre tecido hematocitopoético. Professor, na primeira aula sobre a origem, da formação das células que constituem o tecido sanguíneo, nós frisamos o que para vocês? Mais a nomenclatura. Focamos para ter aquela familiarização com as terminologias usadas. Então, nós vamos iniciar vamos relembrar o que vimos na aula passada e fazer logo a introdução sobre as principais células. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, galerinha. Então, agora, tecido hematopoético, parte 2, é a aula 19. Que nós vimos, professor? Nós vamos, que na verdade, na aula 19, nós vamos ver a introdução, característica, formação, definições e função, tá bom? Da hematopoiese, parte 2. Quer dizer, vamos dar uma ênfase em uma determinada célula. Mas vamos relembrar, só são 2 slides para que a gente possa relembrar. Misericórdia, Senhor meu Deus. São os nomezinhos, né, prof? Sim. Então, dá uma olhada aí, Nós vimos na última aula sobre a nomenclatura. Hematopoiese, está aí enlaranjado. Hematopoiese. Oxe, volta. Primeiro aqui, depois aqui. Hematopoiese, também conhecida por hematopoese, hemopoese e hemopoiese. O que significa, professor? Calma aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Está aqui nesse slide, a gente vai voltar, tá? Tecido hematopoético. Então, comigo. Do grego, hematos. O que significa hematos, prof? Sangue. Então, hemato, até aqui, Hemato vem do grego hematos, que significa sangue. Poético vem de poiese, que significa formação, origem. Pode até colocar nome de linhagem. É um tipo de tecido conjuntivo. Lembra? Responsável pelo quê, professor? Pela formação de células sanguíneas e a linfa. Então, o tecido hematocitopoético, hematocito não, né, Jefferson? Hematopoético, ele é precursor das células sanguíneas. Está localizado aonde, professor? Dentro do nosso osso, lá no nosso osso. E é um tecido conhecido como medula óssea. Ele é precursor da medula óssea. Então, a gente volta no slide para mostrar a figura. Dentro do osso, temos essas células que são denominadas pluripotentes. O que é pluripotentes? Ela consegue se desenvolver, formar, originar qualquer célula que constitui o tecido sanguíneo. Então, ela pode se formar em células linfóides, se divide em 2. Linfóides e células mieloides. Das mieloides, ela se diferencia em hemácia, em monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e plaquetas. E se elas forem, então, de origem linfóide, elas vão dar origem a linfócito B e linfócito T. Prof, continuando, a formação desse tecido, dessas células, aí, agora sim, a gente inicia. Aqui, Putinho, agora, depois de nós realizar, esse passado na nossa última aula 18, para relembrar, recordar essas nomenclaturas, vamos então para as porções práticas desse processo de formação. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha só, durante a infância,
grande parte dos ossos do nosso corpo possui esse tipo de medula. Na fase adulta, a medula vermelha é encontrada principalmente nos ossos pélvicos. Pélvicos, professor, eu vou fazer isso aqui, ó, para todo mundo entender. Aqui, ó, isso aqui já é na fase adulta. Aqui, ó, tá? Nessa figurinha. Nos ossos externos, nas costelas e na clavícula. Na fase embrionária, as células sanguíneas são formadas no baço e no fígado. Nessa figura que nós estamos vendo aí, é um processo, né, de retirada, de colher uma porção dessas células. E na medula óssea vermelha, vai se diferenciar aí, ó, nos glóbulos vermelhos, nos glóbulos brancos e plaquetas. Tá bom, galerinha? A multiplicação das células tronco produz tanto células filhas, que se comportam como células multipotentes, quanto as células que se diferenciam em vários tipos de células do sangue. Então, multipotente é a capacidade que ela tem de se desenvolver e se diferenciar. Meus queridos, quando nós falamos que uma célula vai se desenvolver e se diferenciar, temos que lembrar lá, no processo de reprodução e desenvolvimento embrionário, sobre a formação dos folhetos embrionários, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. E dependendo de qual tecido, qual folheto embrionário nós estamos falando, vai surgir as células sanguíneas, as células do sistema nervoso, células musculares, os órgãos, a pele. Então, aí ocorre o processo de especialização, diferenciação. O ambiente tecidual, dependendo se é do folheto embrionário, ecto, endo, meso, tem um ambiente que vai, então, sinalizar o processo dessa diferenciação. A gente vai ver lá na frente, tá bom? De olho na tela, lá na tela. Então, verificando aqui, ó, quando a gente está falando desse processo de diferenciação, numa primeira fase dessa diferenciação, às vezes eu falo diferenciação e outras vezes eu falo de especialização, tá? Porque significa que depois que a célula se diferenciou, ela não é mais considerada uma célula multipotente. Ela já tem uma função, ela tem uma função específica. As células tronco dão origem a uma linhagem celular. Células tronco mieloide. E células tronco linfóide. Então, no primeiro momento, a célula tronco, quando ela se divide, quando ela está lá, ó, a linhagem, né? Uma célula tronco multipotente, ela está ali, ó, na célula tronco vermelha, pluripotente. E aí ela se divide, ela se diferencia ou em linfóides ou mieloides. As células troncos mieloides originam as hemácias. Eu vou ler aí, ó, o texto e eu gostaria que vocês dessem uma olhada bem nessa figura. Então, células troncos mieloides, que é essa daqui, ó, eu vou tirar de vermelho, vou apagar o vermelho e vou colocar aqui, ó, uma outra cor para não confundir. Então, eu vou colocar aqui azulzinho. Olha só, a célula tronco mieloide, que é essa aqui, originam a... Que célula, professor? A hemácia, que está bem aqui do lado, ó. Mas também, né, são hemácias, que são glóbulos vermelhos, ou também denominados de eritrócitos. Mas nós vamos ver qual é o processo de diferenciação. Meus queridos, lá na nossa medula,
A hemácia, essa diferenciação, ela é imatura. Ela é denominada de eritoblastos. E ela tem o quê, professor? Um núcleo. E esse núcleo vai produzir toda a energia necessária para a hemácia sobreviver durante 120 dias na nossa circulação. Antes da hemácia ser lançada, sair da medula, lançada no sistema sanguíneo, antes ela perde o núcleo e fica bicôncava. E aí ela tem atividade biológica, que é captar o oxigênio nos alvéolos, liberá-los no tecido, pegar o dióxido de carbono no tecido e a gente expelir pela respiração, né? Que é inspirar e expirar, né? Nós vamos ver como isso acontece. Mas é todo um processo. A mieloide vai produzir uma hemácia imatura, ela vai passar por um processo de amadurecimento, que a gente fala que é diferenciação ou especialização. Ela vai fazer somente uma função e depois ela tem um tempo de vida e é substituída. Dá uma olhada lá na tela. Mas, prof, ela também pode dar origem a quê? As plaquetas. Aqui, ó, as plaquetas. Ou também trombócitos, que nós vamos ver. E leucócitos, que são os glóbulos brancos. Que é esses leucócitos, que são os glóbulos brancos. Tem também os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, nós vamos ver porque eu gosto dessa diferenciação. E também nós temos aí, ó, as células linfóides. Já nessas células linfóides, que eu falei no outro slide, que dá essa a origem, né, do linfócito T e linfócito B. Ambos os dois auxiliam no processo de defesa do organismo. Meus queridos, dentro desse processo, né, de produzir os nossos anticorpos, porque primeiro nós temos os monócitos, os macrófagos. Os macrófagos, eles são células apresentadoras de antígeno. Aí nós vamos lembrar que é o sistema de defesa do organismo. Quando um vírus, uma bactéria, entra no nosso sistema, aí essas células de defesa englobam, quebram um pedacinho e apresenta para o nosso sistema imunológico produzir anticorpos. Quando um vírus, ele é virulento, ele tem um potencial mutagênico, um potencial altamente mutagênico, ele se transforma e pode, então, driblar, escapar do nosso sistema imunológico. Quando ele muda, e sempre temos um tempo, um período para produzir esses anticorpos. Por isso que a gente faz o que, então? Vacinações. Pois as vacinas são um antígeno atenuado que vai fazer com que o nosso sistema imunológico consiga produzir, então, em menor tempo, sem desenvolver a doença, esse tipo de estímulo celular para produzir anticorpos, para nos defender contra esses antígenos, que são pedaços de proteínas desses invasores, para poder sinalizar que existe uma infecção. Lembra? Infecção é um ataque ao sistema imunológico. Então, não é só células de defesa, mas são células também que auxiliam no processo de cicatrização. Como o fibroblasto, nós vamos ver, que auxiliam nesse processo de cicatrização. De olho na tela. Prof. E agora, depois que a gente viu todas essas diferenciações aí, ó, vamos fazer um exercício para fixar, auxiliar a gente, então, compreenda melhor aí sobre o que foi falado do sistema e essas células e as suas diferenciações. Primeira questão, uma questão única para nós desenvolvermos aí. Vamos ler. No processo de diferenciação da célula tronco, a
formação de duas linhagens. Então, primeiramente, ocorre a formação de duas linhagens. Assinale a alternativa correspondente às linhagens do processo de diferenciação da célula-tronco. Aí, na alternativa A, está escrito hemácia e linfócitos. Alternativa B, blastômeros e eosinófilos. Alternativa C, mieloides e linfóides. Alternativa D, mastócitos e basófilos. Alternativa E, mieloides e monócitos. Galera, vamos só lembrar uma coisa. A primeira fase de diferenciação, a primeira linhagem, elas ainda são o quê? Precursoras. Aqui, putinho. Professor, o que significa precursor? É o que vai dar origem a algo que vai sofrer diferenciação, especialização. E aí não tem mais aquela célula, quando ela se desenvolve, ela não volta mais o que era antes. Ela já está especializada, já tem uma atividade biológica. Então, nós sabemos que hemácia tem uma atividade biológica, não é isso? Linfócito T, linfócito B, ou então só linfócitos já tem uma atividade biológica. O que é a atividade biológica? Exemplo, a hemácia realiza trocas, não é isso? Quando eu faço inspiração, os alvéolos pulmonares enchem de ar e a hemácia que está passando ali capta o oxigênio e ela, através da corrente sanguínea, passa pelos tecidos e libera naquele tecido o oxigênio para que a gente possa contrair e distender, lembra? Contrai e distende o músculo. Para que eu consiga andar, eu tenho que tirar o dióxido de carbono que é produzido durante o processo metabólico muscular de contração e desenvolvimento. E aí a hemácia lá no músculo capta esse dióxido de carbono e a gente expira. Tira do sistema, pois ele é prejudicial. Então a célula, a hemácia já tem uma função. Então ela já sofreu. Então aonde tiver hemácia, a gente já corta. Dá uma olhada lá na tela. Ó, a alternativa A já está errada, porque está escrito hemácia. A alternativa B já está errada. Por quê? Eosinófilo, basófilos, são células já o quê? Especializadas, já tem uma função. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui na tela. Eu não quero, olha aqui, ó, essa figura está mostrando para nós o quê? Aqui pro tio, lá no osso tem células troncos, não é isso? Lá no osso tem o quê? Aquele tutano que a vovó chamava, que são as nossas células pluripotentes, que vão se dividir em duas, e essas duas vão formar outras células. Mieloide é uma. E as células linfóides. Dá uma olhada lá, galerinha. Então, com isso, olha só, mieloides e linfóides está na figura. Então, vamos ver se é essa questão. Alternativa C. Aí, ó, mieloides e linfóides. Ah, professor, eu ainda não entendi. Dá uma olhadinha aí na figura, ó. Aonde é que estão as mieloides? As mieloides estão... Ah, deixa eu apagar aqui, galerinha, que aí você já consegue observar direitinho. Apagar tudo. Olha aqui, ó. Células pluripotentes, ó. Pluripotentes. Elas vão dar origem a quê? Células mieloides e linfóides. São indiferenciadas. E agora sim, e depois elas vão passar por um processo, que é na nossa próxima aula, que as mieloides vão originar hemácia, monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, plaquetas. Essas células já são diferenciadas. Essas células já são especializadas. Linfóides vão dar origem a linfócito T e linfócito B. Também células
diferenciadas, especializadas. Aqui, meus queridos, olha, tinha uma aí para o professor, para vocês, auxiliarem vocês, alguma atividade com 5 questões, tá bom? Para fixar mais sobre esse processo. Mas daqui a pouco eu volto com outro assunto para nós, ó, dentro do tecido hematocito poético. Tchau, gente!